Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a 50ª Lei, essa obra do 50 Cent do Robert Greene, da editora Rocco. Essa obra aqui, ó. O medo é o maior inimigo do homem. Libertar-se dele é fundamental para quem deseja alcançar os seus objetivos. 50 Cent sabe disso melhor do que ninguém e é a sua história de vida que Robert Greene, autor do best-seller As 48 Leis do Poder, conta neste livro. Além da incrível trajetória de 50, um garoto criado no Queens que deixou de traficar drogas para conquistar o mundo da música, a 50ª Lei reúne exemplos de superação e ousadia de grandes nomes da história. Em comum, todos venceram obstáculos com determinação, inteligência e coragem sem se deixar abater. Nihil timendum est, não tenhais medo de nada. Vamos à obra em si agora, né? Na evolução do medo, um momento crucial ocorreu no século XIX, quando publicitários e jornalistas descobriram que, ao pautarem suas campanhas e matérias no medo, conseguiam prender nossa atenção. Como se trata de uma emoção irresistível e incontrolável, eles sempre mudavam nosso foco para novas fontes possíveis de ansiedade. A doença da moda, a nova onda de crimes, uma gafe social que provavelmente cometíamos e infinitos perigos no meio ambiente, os quais ignorávamos. Hoje também isso é usado pela política, né? Tanto a esquerda quanto a direita usa esse medo. A esquerda usa o medo de que o capitalismo, o mercado, deixe a gente desempregado, sem condições de sobreviver, e a direita provoca o medo do socialismo, da violência e da barbárie que podem ser instituídas no eventual governo comunista. Infinitos perigos do meio ambiente, os quais ignorávamos. Com a crescente sofisticação da mídia e a alta qualidade da imagem, eles vêm conseguindo nos dar a sensação de que somos criaturas frágeis em um ambiente cheio de perigos, embora vivamos em um mundo infinitamente mais seguro e previsível do que qualquer coisa que nossos ancestrais conheceram. Com a ajuda deles, nossas ansiedades só aumentaram. E aí, a crise de ansiedade, depressão, que toma conta do mundo de hoje em dia. Não é esta a função original do medo. Seu objetivo é estimular reações físicas poderosas, permitindo que o animal se retire a tempo. Após o evento, o normal é que o medo desapareça. Um animal que não consegue se libertar de seus medos depois que a ameaça desaparece terá dificuldades para comer e para dormir. Somos um animal que não consegue se livrar dos medos e, quando acumulados, tais medos tendem a influenciar a maneira com que vemos o mundo. Nosso mundo, frente a alguma ameaça, tornou-se uma atitude temerosa em relação à própria vida. Passamos a ver o risco em praticamente todo e qualquer evento. Exageramos os perigos e nossa vulnerabilidade. Logo de cara focamos na adversidade possível. Quase nunca percebemos esse fenômeno porque o aceitamos como algo normal. Na prosperidade, damos-nos ao luxo de nos preocuparmos com as coisas. Mas na adversidade, essa atitude temerosa torna-se particularmente nociva. É quando precisamos resolver problemas, lidar com a realidade e seguir em frente. Mas o medo é um sinal para que recuemos. Foi exatamente isso que Franklin Delano Roosevelt enfrentou quando assumiu a presidência dos Estados Unidos em 1963. No auge da crise da quebra da Bolsa de Nova York, na Grande Depressão que começara com a quebra da Bolsa em 1929, atingiram seu pior estágio. O que preocupava Roosevelt não eram os fatores econômicos em si, mas o espírito do povo. Pareceu-lhe que, além de muito mais preocupado do que necessário, o povo não conseguia superar as dificuldades em razão dos seus medos. Em seu discurso inaugural, Roosevelt disse que não ignoraria os fatos óbvios, tais como o colapso econômico, e que não tentaria enganar ninguém com palavras de otimismo. No entanto, implorou que todos se lembrassem de que o país já tinha enfrentado fases piores, como a Guerra Civil. O que tirara a nação desses momentos fora o seu espírito pioneiro, sua determinação e resolução. O medo cria sua própria dinâmica destrutiva. À medida que sucumbimos a ele, perdemos energia e ânimo. Nossa falta de confiança se traduz em paralisia, que reduz ainda mais os níveis de confiança e assim por diante. Assim, primeiramente, ele disse à nação: quero deixar claro que estou convicto de que a única coisa que devemos temer é o próprio medo. O terror absurdo e infundado que paralisa os esforços necessários para transformar o recuo em enfrentamento. O que Roosevelt esboçou em seu discurso é o ponto que separa o fracasso do sucesso. Esse ponto é sua atitude, que tem o poder de ajudar a moldar a realidade. Se você vir tudo através da lente do medo, então sua tendência é manter-se na retranca. É possível encarar uma crise ou um problema como um desafio, uma oportunidade de provar sua coragem, a chance para se fortalecer ou um chamado para uma ação coletiva. Ao encarar a adversidade como um desafio, converte-se esse negativo em positivo por meio de um processo mental que resulta em uma atitude igualmente positiva.
Simples assim, de fato. Graças à sua liderança inspiradora, o Roosevelt conseguiu ajudar o país a mudar a mentalidade e a enfrentar a depressão com um espírito mais empreendedor. Hoje enfrentamos novos problemas e crises graves, mas assim como Roosevelt tomou como base de comparação tempos muito piores, podemos dizer que o que estamos enfrentando nem se compara aos riscos dos anos 30 e os subsequentes anos de guerra. De fato, a realidade dos Estados Unidos do século XXI é a seguinte: em nenhum outro momento da história desfrutou-se de um ambiente físico mais seguro do que o dos dias atuais. Trata-se do país mais próspero do mundo. No passado, somente os braços do sexo masculino podiam participar do jogo de poder. Agora, milhares e milhares de minorias e mulheres têm acesso à arena, alterando para sempre a dinâmica, tornando os Estados Unidos o país mais avançado socialmente nesse sentido. Os avanços tecnológicos abriram toda sorte de oportunidades. Os antigos modelos empresariais estão se esfacelando, deixando o campo completamente livre para a inovação. É tempo de mudança e de revolução profunda. Enfrentamos também alguns desafios. O mundo está mais competitivo. A economia apresenta inegáveis vulnerabilidades e carece de reinvenção. Como em todas as situações, o fator determinante será a nossa atitude. Como escolhemos enxergar essa realidade? Se sucumbirmos ao medo, daremos atenção desproporcional ao negativo e construiremos exatamente as circunstâncias adversas que tanto tememos. Se tomarmos a direção contrária, cultivando uma abordagem destemida em relação à vida, atacando tudo com ousadia e energia, criaremos uma dinâmica muito diferente. Compreenda, temos medo demais, medo de ofender os outros, de criar confusão, de nos destacarmos, de tomarmos uma iniciativa ousada. Por milhares de anos, nossa relação com essa emoção evoluiu. De um medo primitivo da natureza, passando por uma ansiedade generalizada no tocante ao futuro, chegando à atitude temerosa que agora nos domina. Como adultos racionais e produtivos, devemos finalmente superar essa tendência negativa e evoluir para muito além dos nossos medos. O tipo destemido. A primeira coisa de que me lembro da infância é uma chama azul saltando de um fogão a gás que alguém acendeu. Eu tinha 3 anos, senti medo de verdade, pela primeira vez na vida. Mas eu também me recordo daquela situação como uma aventura, um tipo esquisito de satisfação. Acho que aquela experiência me levou a uma esfera mental que ainda não conhecia. Uma fronteira, o limite, talvez, de tudo possível. O medo que senti foi praticamente um convite, um desafio para ir adiante e penetrar em um universo totalmente desconhecido. Acho que minha filosofia de vida começou ali naquele momento. A partir de então passei a acreditar que meus movimentos deveriam ser sempre para frente, longe do calor daquela chama, segundo Miles Davis, Miles Davis. Há 2 formas de se lidar com medo, uma passiva e outra ativa. Na forma passiva, tentamos evitar a situação geradora de ansiedade. O que acontece quando adiamos quaisquer decisões que possam vir a magoar os outros. Nesse modo de operação, tentamos nos cercar de coisas seguras e confortáveis em nosso dia a dia, de forma que não haja problema algum. Quando agimos assim é porque sentimos que somos frágeis e que nos faria mal o encontro com o que tememos. Então, esse é um pouquinho dessa obra, a 50ª Lei, 50 Cent, Robert Greene, editora Rocco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 507 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que por conta de um conteúdo do outro passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, aqueles que compartilham nossos vídeos, compartilham nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.